Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 12 de junho, que é o dia 163. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 29. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi suas orações e sua súplica, consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia sobre Israel para sempre. Pois fez esta promessa a seu pai, Davi: um de seus descendentes sempre sentará no trono de Israel. Mas se você e os seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei esse templo que consagrei em honra a teu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E a resposta será: por que os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles? Por isso o Senhor trouxe sobre eles essa calamidade. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver a cidade que Salomão lhe tinha dado, não ficou satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Hirão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs à construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro, do muro de Jerusalém, além das cidades de Hazor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu de presente à filha quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gezer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tamar no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centro de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para os trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carro de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem o trabalho de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha de Faraó, da cidade de Davi, para o novo palácio que ele havia construído para ela. Depois construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocausto e oferta de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor, e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho da construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um ponto próximo a Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Hirão enviou uma frota com marinheiros experientes para servir
nas tripulações dos navios juntos com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma intensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sebá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos e os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão ofereceu no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estar em sua presença todos os dias ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Hiram trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeiras de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercados e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro, não eram de prata. Pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir sua sabedoria que Deus tinha lhe dado. A cada ano os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha algum deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e prata, tão comum em Jerusalém. Para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia.
Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra no Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Agora em Atos, capítulo 8, versículo 14 até o versículo 40. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo, o Espírito, quando os apóstolos impõem as mãos sobre eles. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste mistério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura e inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse ao Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e o Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheia de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Agora em Salmos, capítulo de 1 a 8. Capítulo 130, versículo de 1 a 8. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para quem aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim,
mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. E agora em Provérbios, capítulo 17, versículo de 2 a 3. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com o filho de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Até amanhã, no dia 13 de junho.